noite. Boa noite aos que estão aqui. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite você que está online. Você que está entrando nesse culto para participar conosco. Seja bem-vindo e abençoado no nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar, Pai. Nós queremos louvar o Teu santo nome pela graça de estarmos aqui, Senhor. De poder louvar o Teu nome, de podermos estar como irmãos, ainda que no meio, Senhor, de tanto distanciamento, de tantas situações que estão acontecendo, nós estamos aqui, Senhor, ainda que em poucos, Pai, unidos no Teu nome, e sabendo, Senhor, onde estiverem dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então nós Te louvamos e Te agradecemos, entregamos aqui as nossas vidas, esse culto na Tua presença, a cada casa, a cada família, a cada um, Senhor, que está ouvindo agora ou vai ouvir mais tarde, que a bênção do Senhor venha sobre cada vida e tudo que é contrário seja neutralizado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Essa é nostálgica, hein? No qual a Luana está à frente, são mulheres firmadas em Deus. Toda sexta-feira, 8 horas.
noite, é feito ela se reúne com discipulado, né? Uma live com discipulado. Então é um momento de palavra curto, que é compartilhado e tem sido uma bênção. Então você, mulher aí que está me ouvindo, participe conosco. Muitas vezes tem missionária de fora convidada, muitas vezes são aí os vasos da casa que Deus tem usado. Então você é nossa convidada. E todas as sextas eu tenho lembrado que nós temos batido numa tecla. Você não vai conseguir vencer se você não estiver na presença de Deus. Os dias maus, queridos, chegam para todo mundo. O dia mau para um é de um jeito, para outro pode ser de outro jeito. Mas verdade é que o dia mau ele será vencido em nome de Jesus e na presença do Senhor. Então eu quero falar com você online. Você que tem passado dias maus, eu sei que não é fácil às vezes você ir orar, você ir falar com Deus, até mesmo um tempo até de chorar, tipo a presença de Deus e chorar, mas é necessário que nós nos esforcemos a isso, porque é pelo Espírito que nós vencemos essas guerras. Amém? Aleluias! Glórias! Então vamos correr para Ele nessa noite? Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti.
casa. Que o Senhor nos ligue através do Espírito Santo, que você possa estar sentindo o mesmo que nós estamos sentindo aqui. Aleluia! A vontade de adorar, de sentir a presença do Senhor neste culto, em nome de Jesus. Amém, amados? Antes de dizermos de ofertas, vamos orar. Orar pelos nossos amados que estão internados, né? Os que estão precisando de oração neste momento, na forma da internação de pessoas que estão internadas mal, pessoas que estão em tratamentos, como nós temos no nosso meio, as pessoas que estão em luto, né? Nós estamos com um primo internado, e vamos orar por todos, né? O Silvio, para que o Senhor alcance o Silvio, onde ele está agora, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Com certeza todos nós temos alguém. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor. Bendizendo o teu nome, Senhor, exaltando o teu nome, Senhor, através de louvores neste lugar, Pai. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Pai, através do Espírito Santo, o Senhor possa estar nos ouvindo, Senhor, na forma de intercessão nessa noite, Pai. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão internados, Pai, homens, mulheres, jovens, velhos, Pai, ao redor do mundo, Pai, pessoas de bem, Senhor, pessoas que te amam, que amam a tua palavra, pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo e não tiveram a chance de te aceitar como o único e suficiente Salvador. Nós te pedimos por cada vida, Pai, dê-lhes oportunidade, Pai, de voltarem a caminhar, se relacionar com os parentes, com a família, e de recomeçar a vida, Pai. Te pedimos da mesma forma aqueles que estão em internamento, Senhor, social, de internamento, Senhor, buscando cura, buscando desintoxicação. Nós te pedimos em nome de Jesus que a tua misericórdia nos alcance da mesma forma. Apresentamos ao Senhor as famílias enlutadas que estão sofrendo por terem perdido pai, mãe, filho, avós, jovens ou velhos, Senhor. Pessoas que perderam o chão do lar, Pai, que perderam o chefe da casa, a mãe dos filhos, o filho tão querido, Pai. Alcança ele, Senhor, e acalma o coração desse jovem, dessa mulher, através do teu Espírito Santo, Pai. Alcança o nosso primo, Senhor, o Silvio, lá em Toledo, Pai. Tem misericórdia dele, Pai. Dê a ele a chance de retornar, Pai, e de recomeçar contigo para a glória do nome do Senhor. Declaramos cura, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, cura a todos que precisam, Senhor, do teu afeto neste momento, da tua misericórdia neste momento, em nome de Jesus, Pai. Amém, amados? Você sabe que eu posso falar isso, que quando você perde alguém que você ama demais, que você sente prazer de, no mínimo, uma vez ver na semana, no mínimo. Quem dirá aquele que dorme junto com você, aquele que está do teu lado com um filho, uma filha? Quando você perde alguém, como é importante você sentir que aqueles que estão do teu lado estão sofrendo com você. Não que nós queremos que vocês sofram, entendam isso. Porque você sente um aconchego dos que estão do teu lado. Você está sofrendo pela perda, você está com dor, mas quando você sente alguém que está do teu lado, aquela pessoa está enlutada com você, que a palavra diz, ela deve chorar como se chora. Você sente um conforto. E eu acredito que é o próprio Espírito Santo usando vidas para transparecer o amor dele sobre nós. Isso é muito importante. Nós, como igreja, nós falamos muito nisso. Nós vemos pessoas enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos. Hoje, enterra amanhã, e com 2, 3 dias você vê aquela pessoa numa festa. Aquela pessoa comemorando algo. É difícil. Que em nome de Jesus Cristo você não passe por isso.
para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Amém? A igreja fala muito nisso. Nós precisamos estar mais atentos, porque os tempos de hoje, os dias que nós estamos vivendo, não é tempo de alegria, infelizmente. Amém? A oferta da viúva pobre. Em Marcos 12, a partir do 41, nós vamos ver: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta ou gasofilácios. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros, dos que deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem estado nos observando. O Senhor tem nos observado. Amém? Pelos que podem doar, dizimar grandes ofertas, dízimos e ofertas. Eu queria que todos pudessem. Mas amém por aquele também que está atento da necessidade de observar a necessidade da obra. Amém, amados? Em muitos momentos da história da nossa igreja, há muito poucos dias, há tempo atrás, agora meses atrás, nós quase não conseguimos pagar a luz. Porque nós gastamos muito, a igreja dá muita despesa. E nós sabemos que as bênçãos vêm de Deus através da observância do homem e da mulher que servem aqui. Isso é claro, isso é uma realidade, né? Então esteja atento, Deus está atento da forma que nós temos observado a nossa igreja. Eu e você que vive neste momento, tanto que estão aqui quanto que estão em casa. Amém? E o Senhor é fiel e sempre estará pronto a nos estender a mão. Amém? Vamos orar? Coloque a sua fonte de renda na presença do Senhor. Amado Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela fonte de renda do meu amado, da minha amada, Senhor, por esse emprego, por essa porta aberta, pela disposição e a saúde que cada homem e mulher que tem, Senhor, de trabalhar, de buscar os seus o sustento deles, da família deles, Pai, segundo a tua bênção sobre eles, Pai. Não importa qual é a função, Senhor, o que importa, Senhor, são pessoas que precisam da tua bênção. Então apresento diante do Senhor, Pai, a fonte de renda do teu povo, o dízimo e a oferta dos teus filhos ao Senhor e consagro ao depósito da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Rapidinho, antes de cantar esse último louvor, eu quero dar um testemunho para a edificação de vocês. Para ver que realmente Deus nos observa e nos observa também para nos abençoar nos mínimos detalhes. Eu já vinha há um tempo numa situação, num dente meu, e sabe aquela coisa que você vai, ai Deus, coloca a tua mão, a situação foi ficando complicada, e eu não querendo ir até pela situação que está passando o país, e também já ciente que dentista não é uma coisa barata, né? E acabou que essa semana, eu orei, uma madrugada, eu orei e falei: Senhor, eu não tenho patrão, meu patrão é o Senhor, eu não tenho para quem pedir vale, né? Eu só posso falar, eu estou nessa com Deus, agora está dando certo, meu irmão, a conversa está dando certo, está gerando fruto. E eu falei: Senhor, eu vou no dentista, mas só diante de uma providência tua, porque senão o Senhor vai ter que fazer alguma coisa dele que eu não tenho que fazer, Senhor, e eu dependo de Ti. Esqueci da oração. Aí essa semana eu fui passar, porque quem não sabe, eu sou a louca do fio dental. Gente, eu uso muito fio dental. E não é tipo só entre as refeições, é o dia inteiro, sabe? E eu fui passar o fio dental meio que violento e engatou na obturação antiga, e o dente, eu escutei quando fez ploque para baixo. Aí eu tirei o fio, encaixei o dente com o dedo, clac, e pensei: ah, meu Deus. Aí no mesmo dia, uma pessoa me ligou fazendo um comentário que tinha tido uma situação do dente.
eu vou ter que ir no dentista. Mas eu coloquei até em termos de ter que enfrentar a temível broquinha, né? E a pessoa falou para mim, vai que eu pago. Amém, né? Gente, eu fui, mas pensa. Depois, manda dentista. Leva, não tem o que fazer. Você vai ter que pôr uma prótese dentária. E ela é fixa, né? Eu falei, não é dentadura, não, tá, gente? Até depois eu mostro o panelão aqui. Eu falei isso, olha. Aí cheguei lá, a dentista vai tirando pedaço de dente, pedaço. E eu falei, meu Deus do céu. E vai entrando com aquela broca, parecia que ela ia entrar no meu cérebro, gente. Daqui a pouco ela bate no pino da coluna. Porque eu tenho um pino na coluna, né? E quando eu contei o testemunho para ela, eu levantei, olhei, R$1.500. Eu falei, sabe quanto te dá até um? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para a pessoa? Será que a pessoa está preparada para me dar essa oferta? Porque eu te dou, vai que eu pago. Mas eu não sabia que ia ser tudo isso, né, gente? Faz mais de 8 anos que eu não vou na dentista, entendeu? E para a glória de Deus vivo, eu passei, pensa quantas mensagens eu passei antes, para mandar a foto do negócio comprovante e depois, né? Porque vocês conhecem a mim, vocês sabem que eu me constranjo nessa situação. E aí a pessoa falou para mim, pode fazer que eu pago. Eu pensei, Jesus, obrigada. Gente, eu nunca ouvi tanto. Ela falou, teu sorriso é muito aberto. Eu não sei se isso é elogio, viu, irmão? Ela falou, teu sorriso é muito aberto. Então, quando você sorrir, a panelona vai aparecer. E agora, para a glória de Deus, eu vou pôr um dente. Para a glória de Deus, Deus me abençoe. Gente, se isso não é Jesus, num momento desse, vai dizer quem que é. Aí eu falei, Senhor, só o nosso Deus para se preocupar com dente. Eu poderia agora não ter uma situação que eu poderia pagar. O fato é esse, como o pastor colocou. Eu ia ter que dizer arranca e deixa encarar a panela pelo resto da vida. Mas para a glória de Deus, Deus sabe que eu ia sofrer com isso, de perder um dente. O Senhor me abençoou. Então eu estou dando esse testemunho para a edificação de vocês, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Permanece nele, continua nele e deixa que o resto Ele vai cuidar para você. Amém? Vamos colocar de pé, cantar esse último louvor, senão o Santo vai dar um piti lá atrás também. Mas é sobre festa, agora vai animar a torcida. Deus abençoe eles online. Fique conosco. Não sai não, vá pro banheiro e deixa o celular na sala. Fica com a gente, se for pro banheiro, leva o celular. Bora lá.
Glória a Deus. Você tem um Pai, entende isso? Você tem um Deus que é fiel, entende isso? Glórias ao Senhor. Quero chamar aqui o nosso obreiro santo que vai ministrar. Aleluias. Teu microfone está ali, Santo. Vamos orar entregando, Pai, em nome de Jesus. Usa a vida do teu servo conforme a tua vontade, com graça e sabedoria. Sabemos que o tempo é curto, Pai, mas o Senhor tem nos dado a graça e a sabedoria para passarmos aquilo que o Teu Espírito Santo quer mover, Senhor, sobre cada vida e cada coração. Abre o entendimento do Teu povo e fala o coração de cada um, Pai. Cobre o Teu filho e a casa dele com o Teu precioso sangue e usa ele nesta noite para o Teu louvor e a glória do Teu santo nome. Amém. Fica à vontade, Santo, que Deus te abençoe. Boa noite, igreja, paz. Pode se sentar. Quero convidar todos a abrir a Bíblia em 1 Reis 18. 1 Reis 18. Reis 18, versículo 30. Amém? Amém. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Até aqui, pode falar. Amém? Queridos, aqui a gente vê uma narratória de algo que Elias está fazendo, a restauração do altar. Quero passar para vocês em que contexto está isso aqui. Nós vemos aqui um tempo sobre Israel, onde o rei Acabe reinava, e vinha-se uma sucessão de reis que não temiam ao Senhor. E tem uma narratória, talvez a gente fale um pouquinho sobre Acabe ali, né? Tem uma narratória sobre Acabe, mas o pai de Acabe e a geração anterior também não temia o Senhor, fazia coisas erradas, andava nos caminhos errados. Aqui nós vemos Israel, depois de um tempo onde Israel já está dividido. Lá na época de Salomão, quando o filho de Salomão foi herdar o reino, ele endureceu, não teve sabedoria com o povo, falou que ia endurecer nos impostos e tudo mais, e já era uma palavra sobre a geração de Davi e Salomão, que
não na geração de Davi, nem na geração de Salomão, mas ele ia rasgar o reino, ia tirar o reino, parte do reino, e ia deixar uma parte somente com a geração de Davi. E isso acontece profeticamente, né? Então apenas 2 tribos ficam, Judá e Benjamim ficam com a descendência de Davi, e o restante fica, Israel se aparta de Judá. E aqui nós vemos um tempo onde o rei de Judá, o rei Asa, temia o Senhor e vinha com um reinado próspero, temendo o Senhor. Se você tiver a oportunidade de ler sobre o rei Asa, é muito, eu até estava querendo pregar sobre isso, mas o Senhor falou para mim falar sobre outras coisas. Ele foi um rei que temeu ao Senhor, ele tirou as idolatrias do meio, inclusive a sua própria mãe era idólatra, e ele destituiu do cargo de rainha-mãe, né? A própria mãe falou: não, já que você quer no meu reino a idolatria que eu estou tirando, né, os altos, os lugares onde era sacrificado, ele tirou tudo isso e falou: então eu destituo você do teu cargo. A própria mãe. Então é algo que a gente aprende, né, que muitas vezes a gente aprende com o sacerdote Eli, né, que Deus chama a atenção dele porque ele honrou mais os filhos do que a Deus. E aqui você vê a Asa honrando mais a Deus do que a sua própria mãe. Ou seja, aquilo que é errado para Deus, as pessoas que a gente ama, não se pode ter tolerância. Entenda o que eu estou falando, querido. A gente não pode ser um religioso simplesmente por regras. Cada situação é uma situação. Mas aqui é algo que ele era a autoridade, ele era o exemplo para a nação, né? Para ajudar. E ele, dentro desse propósito que ele tinha com Deus, ele falou: não, aqui não vai ter idolatria, aqui nós vamos servir somente o Deus vivo. E Israel, pelo contrário, né? Eles não batalhavam até no começo, quando houve essa divisão, houve um intento de haver luta entre eles, mas o próprio Deus moveu: olha, vocês não vai haver separação, mas não vai haver luta entre vocês. Haviam algumas lutas por vezes, mas nada algo assim, né? Muito, o próprio Deus movia para que parasse. E ao contrário do rei Asa, rei de Judá, Israel vinha com uma sucessão de reis que não temiam ao Senhor. Mas um detalhe: sempre tinha um profeta do Senhor para falar: não, se arrepende, muda, volta para o Senhor. E hoje nós vemos um tempo, tenho prestado atenção em algumas coisas, o Senhor tem falado algumas coisas comigo, e nós vemos um tempo onde como pessoas têm se escandalizado, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja. Pela lógica humana, era para o povo se apegar a Deus, nesse tempo que a gente está passando, né? Entenda, querido, eu sei que tem muitas pessoas posicionadas, não dá para colocar, mas eu estou falando assim no geral. A gente vê pessoas saindo da igreja, caindo no mundo, separações acontecendo. Não estou julgando ninguém aqui, queridos, sabe? Mas não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus quer que aconteça. E eu tenho certeza que se os dois se firmarem, os dois se posicionarem, é claro, dentro de um casamento, falando de um casamento, de um relacionamento, muitas vezes um quer separar e o outro quer, não vai obrigar, né? É errado, mas não vai obrigar. Mas quando os dois se posicionam, há conflitos, há situações, são duas pessoas vindo de culturas completamente diferentes, ensinos completamente diferentes. Um quer guardar uma coisa na geladeira, o outro quer guardar embaixo da pia, e esse é o menor das situações, né? O outro quer colocar a escova de dente lá no banheiro, o outro quer guardar numa gaveta. São pequenas coisas, mas tem coisas muito maiores, valores, várias situações. Então são conflitos no casamento, mas quando a gente submete os nossos ensinos, os nossos valores, os nossos conceitos à cruz de Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai movendo, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, eu abro mão de algumas coisas que eu penso, a minha esposa abre mão de coisas que ela pensa, e nós vamos se modelando. É interessante porque é um encaixe. Até falei isso para a Cris, né? Essa semana é um encaixe que a gente vai se modelando um com o outro. Tem coisas que às vezes eu não gosto, eu não concordo, não queria que fosse daquele jeito, entendeu? Mas eu penso e falo: poxa, mas não tem nada demais se for assim também. Eu posso viver com isso, eu posso conviver com isso. E a gente vai com tolerância, cada vez sendo melhor. Não que não vai existir conflitos, ainda vão existir. Estou falando de casamento,
mas existem várias relações. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem tolerância dentro do trabalho com a gente, com um subordinado, com um chefe, né? E não tem problema nenhum você sair da empresa que você trabalha. Não tem problema você pedir a conta, você ser mandado embora. Deus abre outra porta. E tem muita gente que se preocupa mais em se submeter às regras de uma empresa, de um trabalho, do que se submeter a um casamento. E ter um casamento saudável. Não sei porque Deus está movendo essas coisas, mas enfim. Eu aprendi que às vezes ele não pede permissão, né? E a gente tem que deixar fluir. Mas voltando aqui, a gente vê muitas pessoas perdendo hoje. E é com tristeza que eu falo isso. É com tristeza, porque a gente quer ver todos bem. Todos bem. A Bíblia fala lá em Efésios 4,16 sobre o corpo ajustado, né? Não é nessa parte que fala exatamente sobre isso, mas se um membro do corpo está machucado, todo o corpo perece. É uma coisa tão simples, né? Mas dá um chute e bate o dedinho para você ver como é que vai te incomodar. É só o dedinho, mas às vezes você manca por dias. O olho é uma coisa que a gente pisca quantas vezes no dia, a gente, né? Mas é uma coisa tão delicada, mas é tão importante. Fica com o olho fechado. Fica sem uma vista para você ver. Então tudo faz falta. Então, tem pessoas que às vezes estão saindo da presença de Deus. É claro que a gente está em época de pandemia, as pessoas não estão vindo à igreja, mas mesmo assim a gente sempre falta, porque a gente vê sempre as mesmas pessoas aqui. E vamos falar algo, ok? A gente passou por um lockdown aí, mas a verdade tem que ser dita. Muitas pessoas que às vezes, eu não vou para a igreja porque está muito perigoso, mas essa pessoa não está se isolando completamente. Ela vai no mercado, ela vai em outros lugares, e eu acho que aqui na igreja é um dos lugares mais seguros, porque a gente vê um distanciamento tão, né? A gente morre de vontade de dar um abraço no irmão, às vezes, mas não pode, a gente respeita, né? Às vezes tem uns que vem abraço a gente, amém também. Mas a gente vai em lugares que está muito mais cheio, que há muito perigo, as pessoas não se cuidam e está tudo bem, só na igreja a gente não pode. E a gente sempre falta dessas coisas, porque são sempre os mesmos rostinhos. Às vezes a pessoa está assistindo online, mas você não sabe como está a vida da pessoa. E como o Espírito Santo tem falado nesse lugar por vidas diferentes, por pessoas diferentes, mensagens diferentes. Como ele tem falado sobre misericórdia, sobre perdão, sobre fortalecimento. Tem moveu essa questão da oração, que tem sido uma bênção, uma questão dos grupos aí. Tem pessoas que oram, mas isso é diferente. Eu sei que, por exemplo, se no meu grupo não orar ali, mas dá um sinalzinho, orou pela minha vida, né? Às vezes a pessoa não tem aquela questão de gostar da sua voz, ou gostar de orar em público, ou ter vergonha de mandar um áudio, mas está orando. E como eu sei que muitas pessoas já oravam pela minha vida, mas hoje eu tenho convicção que muito mais pessoas oram pela minha vida, né? E a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitos justos têm orado pela tua vida, pela tua casa. Então não deixe de participar. Queridos, às vezes vem aquela preguiça, às vezes faz parte, às vezes acontece, às vezes a gente tem um dia cheio, corrido, e às vezes a gente, puxa, não orei hoje. Mas dedica o teu tempo. Lá na nossa casa a gente costuma isso. A gente faz, agora eu vou orar, minha esposa vai para um canto, eu vou para o outro, a gente se fecha no lugar e tira esse tempo de oração. E é tão bênção. Porque se a gente não faz isso, parece ser um ritual. Mas não é um ritual, querido, é um compromisso. Muitas vezes, se a gente não tem esse compromisso com Deus, tem dias que às vezes a gente passa batido e a gente acaba não orando. E daí ali você já vai se preparar, você já vai pedir perdão, você já vai lembrar, o Espírito Santo está te constrange de coisas que você fez no dia, ou uma palavra atravessada, ou uma atitude que você fez, ou algo que você não fez. E você está tendo comunhão com Deus. E voltando à mensagem, não que seja desculpa para o povo, mas se coloca no lugar do povo, um povo que ali a autoridade, o rei, ele cultuava outros deuses e muitas vezes ele estabelecia aqueles cultos pagãos no meio do povo, levantava altares, levantava templos. E diga-se de passagem que muitos desses rituais pagãos eram coisas de orgias mesmo, cultos
com prostitutas e vários tipos de coisas. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Chegava-se de alguns cultos, as pessoas entregaram o seu próprio filho, mataram o seu próprio filho. Porque a pessoa está tão cega espiritualmente. A gente viu um episódio esses dias aí que aconteceu na mídia, né? Que a pessoa participou, vamos assim dizer, né? Compactuou com aquilo e está tudo bem. E às vezes a gente olha absurdo, mas isso não acordou, ele não acordou assim. Poxa, hoje eu vou ser assim. Isso é de tempo, é o esfriamento, é o inimigo achando oportunidade na vida, em casas, em lares. E às vezes a gente olha para essas coisas e a gente olha, não vai acontecer comigo. Queridos, só se a gente longe da presença de Deus, a gente não é nada. A gente volta a repetir o velho Adão. A decadência de Adão. Posteriormente veio o primeiro homicídio, até que chegou a um extremo onde Deus teve que aniquilar tudo. Falou, não. E ele se arrependeu e falou, não, vou fazer uma nova geração de Noé. Depois, novamente, daí o Senhor teve que fazer uma nova aliança a partir de Abraão. Nós somos maus na nossa essência por causa do pecado. Não tem ninguém bom. Quem nos faz melhor é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo. E aqui nós vemos um povo que vinha sendo ensinado a isso. Sempre havia os remanescentes do verdadeiro Deus no meio do povo. Mas havia uma pressão muito grande, né, para se cultuar outros deuses. Era algo muito normal. Isso a gente está falando da escolhida de Deus, a Israel. E nós vemos aqui o povo se afastando completamente. Eu quero ler um pouquinho sobre Acabe para vocês, que eu acho que é muito interessante a gente... É um texto curto, do 16, para quem quiser ler em casa, tá? Eu prefiro que você não acompanhe, se você quiser acompanhar também, porque não perde a atenção da mensagem, né? Em casa, se você quiser ler, no 16, do 29 ao 34, fala assim sobre Acabe. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Só ele, 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi a servir Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ígneo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Belemita, edificou a Jericó. Aqui já não precisa, aqui é outro contexto. Mas lá no 17, no início, quero ler com você também, fala de um homem que até aqui ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Nós ouvimos um profeta vindo a Acabe, a autoridade de Israel, e falando: olha, perante a palavra que eu estou dando, e ela vem de Deus, cujo Deus é que eu sirvo, não vai chover por um determinado tempo, nem orvalho vai cair. E ali Deus fala para ele sair de cena. E se você for ler em seguida, ele vai para um lugar, o Senhor sustenta por um determinado tempo, e ele manda para uma viúva, e ele abençoa essa viúva, e ele dá uma palavra profética para essa viúva, que enquanto não chover, não ia faltar o alimento para a casa dela. E ele tinha só um pouquinho de óleo, ela só tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha, e não faltou, multiplicou. Foram 3 anos e meio sem chuva, queridos. E nós vemos a diferença. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é exatamente isso. Nós estamos num tempo
onde as pessoas estão fora, estão longe da presença do Senhor. E aqui a gente volta novamente. Eu quero ler primeiramente 1 Reis 18, 17 ao 19. Não precisa abrir também. Aqui, depois desse período, Elias recebe uma ordem do Senhor e fala: vai e procura Acabe. E passou esse período, né? Ele ia orar para que voltasse a chuva. E Acabe procurou ele por muitos lugares. Procurou sobre vários. Há um relato na Bíblia que procurou por muitos lugares, né? Porque ele sumiu por esse tempo. Não chovia. E quando ele foi até Acabe, relata assim a Bíblia: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste que comem na mesa de Jezabel. O Senhor falava comigo essa semana, quando eu orava. Como eu falei para vocês, nós estamos num tempo que era para as pessoas estarem se pegando com Deus. Eu não estou na mente, no coração de cada um, mas é algo que a gente tem visto. Eu creio que muitas pessoas estão sendo salvas nesse tempo. Eu creio, eu prefiro acreditar assim, creio que muitas pessoas estão sendo recolhidas, estão tendo a oportunidade, porque Deus tem os seus meios, pode usar um enfermeiro, pode usar um médico. A gente teve relato aqui de uma pregação esses dias, que o irmão da missionária, né, o Senhor moveu para que ela fosse visitar, moveu todas as circunstâncias para que ela conseguisse entrar na ala, né, e a gente sabe que não se pode fazer visita para quem está com Covid. E Deus moveu, e ela ali fez, ele conseguiu que ele se reconciliasse com Deus e foi salvo. E eu tenho certeza que isso tem acontecido muito. Mas a questão é: o Senhor quer fazer mais. Eu creio que é um tempo que o Senhor quer fazer mais. E eu tenho orado essa semana, o Senhor me incomodou essa semana para orar, porque eu creio que tem muito desviado. E eu creio que essa mensagem não pode chegar. Não que seja só para esses essa mensagem. Vai pegando aí, porque uma coisinha às vezes serve para você, outra não. Mas vai pegando. Mas quando a gente ia fazer evangelismo na madrugada ou fora, a quantidade de pessoas que você escuta falar: puxa, eu servi o Senhor, eu preguei a palavra, eu tocava guitarra, tocava bateria, eu fazia parte do louvor, eu fazia parte do ministério. Até pastores dormindo como um mendigo na rua, sem saber o que vai comer. E eu volto a falar, não é uma coisa de uma hora para outra, é uma cegueira espiritual. Foi pregado esses dias sobre cegueira espiritual, e a pessoa, são vários motivos, é uma mágoa, várias situações. A pessoa vai entrando num abismo, e Satanás, ele quer isso. Ele quer que a gente seja a escória. Ele quer ver um ser humano como escória. E pior, muitas vezes você está dentro de uma igreja. Eu creio, não sei se o Satanás pode ter prazer, mas enfim. Aí você vai lá, quando você está firme, pisa na cabeça do diabo, e canta, e adora, e fala: sai daqui, Satanás, expulsa. Daí você cai no mundo. Eu creio que ele tem prazer em falar: você é meu, mas eu vou judiar muito de você. Isso é um pensamento meu, não é o Espírito falando, tá? É um pensamento meu. E é claro que a gente sabe que tem toda a permissão de Deus. Ele não pode levar ninguém se não houver a permissão de Deus. Mas eu creio que é um tempo que o Senhor vai começar a falar a esses desviados. E eu creio que, se a gente for ver, eu não sei, não tenho números, não sei se tem algum estudo sobre isso. Nós temos um grande volume de evangélicos no Brasil, mas eu creio que se a gente for levantar todos aqueles que participaram por ministério e estão desviados, talvez esse possa ser um avivamento sobre a nossa nação. Você já pensou se começarem a se despertar aqueles que estão desviados em drogas? Porque não há nada que o Senhor não possa libertar.
Não há nada que o Senhor não possa libertar. O que acontece é o seguinte: Satanás, ele é o pai da mentira. E ele age na mentira, falando para a pessoa: você não pode ser liberto da maconha, da heroína, do crack. Você não pode ser liberto disso. Não tem como. Você pode se libertar por um tempo, mas você vai cair de volta. Só que nada, para Deus nada é impossível. Ele liberta. Há um caminhar, né? O Senhor falava comigo também algo, até a pastora falou esses dias, ela pregou na quarta-feira, a pastora pregou, né? Que às vezes o erro de muitas pessoas, às vezes que tomam as drogas, é querer ir tirar os outros das drogas quando elas ainda não estão preparadas. E você vê algumas situações que a pessoa tem que se afastar mesmo, a pessoa tem que se fortalecer. Como que você, glória a Deus, você é um evangelista, você ama, mas como que o cego vai tirar o cisco se você não conseguiu nem tirar do teu olho direito ainda? Então você tem que se fortalecer, você tem que estar firme. E você não precisa andar junto com as pessoas, você saiu das drogas, ok? Não vai querer andar junto lá porque você vai cair. Se fortalece, ora, vai para a oração, a intercessão. Queridos, a intercessão é como se fosse um muro sobre a pessoa que você ora. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para ajudar esse meu irmão, para evangelizar nesse momento, porque senão eu posso cair junto. Mas Senhor, eu creio que o Senhor é uma fortaleza, protege ele, guarda, ainda que ele esteja nas drogas ainda, eu sei que o Senhor possa guardá-lo, ou prepara outras pessoas para tirar ele do mundo das drogas, assim como o Senhor tirou. Então a gente tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer, às vezes, as nossas limitações. Aí quando você vê pessoas que estão à frente de ministérios aí, lindos, de recuperação de drogados, mas são pessoas que foram tratadas por um bom tempo, foram realmente recuperadas. E não é que eu não tenha fé, queridos, a gente tem que ter uma fé inteligente também. Você sabe que muitas vezes você brigar com a tua esposa, ou brigar com o teu marido, ou falar alto, que são coisas muito simples, eu não estou falando de vício, é errado. E às vezes a gente extrapola uma coisa tão simples. Imagine a droga, que é um vício, que para quem é viciado sabe que aquilo vai te dominando. Às vezes a pessoa não consegue nem se concentrar em outras coisas. Então a gente tem que usar uma fé inteligente também. Mas voltando aqui, que o Senhor alcance. E o que eu acho interessante aqui, eu quero entrar agora na palavra com vocês, na essência da palavra com vocês. Lá onde a gente começou, 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que, apesar de tudo aquilo, Elias profetizou, saiu de cena e voltou à cena. E o povo não tinha mudado. Apesar da pandemia, o povo piorou. E quando ele voltou, talvez ele chorou no coração dele: poxa, 3 anos e meio sem chuva, conforme a palavra, eu deixei muito claro que foi o Senhor falando. O povo vai estar quebrantado quando ele chega ali, está todo mundo disperso. E muitos provavelmente já chegou recebendo uma palavra, né? Você que é o perturbador de Israel por causa da culpa. Acabe não estava querendo saber de nada. Ele, na verdade, achava que o problema era Elias. Então, só que Elias, ele chama o povo para perto dele. E é como eu falei, trazer o corpo. E aí eu chamo a atenção, a gente está num tempo de oração, louvado seja Deus. Mas será que a gente está orando só para o nosso grupo? Você não precisa mandar um áudio orando para os outros, mas você pode continuar dentro do teu particular, querido. Você não precisa orar só no áudio, amém, Senhor, já fiz a minha oração. Você pode orar fora do áudio por outras pessoas. E eu chamo você, igreja, para orar por pessoas que talvez você não tenha visto nesse culto. Porque longe de mim julgar alguém, porque ao que está de pé cuide para não cair, né? Mas orar para aqueles que você não tem visto, que não tem vindo no culto, ou que talvez não tenha assistido online, ou que você não vê há muito tempo. Talvez a pessoa até esteja filmada, mas
às vezes não aparece, não dá um oi ali no culto online, assiste depois, quem o Senhor pode julgar? Mas, queridos, peça para o Espírito Santo, movendo o teu coração para interceder. Nós precisamos interceder por pessoas. Julgar menos, interceder mais, orar mais. E Elias, ele faz isso. Apesar de tudo, ele podia ir lá só fazer sozinho, mas ele chama o povo para perto. No episódio antes aqui, ele fala, olha, separa 2 sacrifícios. Os profetas de Baal vão escolher um e outro vão ficar. Esses profetas começam a fazer os rituais deles cedo, vão até meio-dia aproximadamente, passam do horário. E ele até tira com a cara deles e fala: clamem mais, falem mais alto, que pode ser que ele esteja, como ele é Deus, Baal é Deus, ele esteja ocupado com outras coisas, ou pode ser que ele esteja dormindo, vocês têm que acordar ele. Tira com a cara, e todo o povo vendo com aquilo. Só que antes disso, apesar de o povo estar disperso, antes desse desafio, tá? Eu já vou falar para vocês, porque às vezes alguns não conhecem a palavra, a gente tem que cuidar muito quando a gente vai pregar, né? Às vezes, principalmente visitantes, não sabem o que eu estou falando, às vezes fica meio perdido, mas já chegou aí. Elias, na verdade, depois desses 3 anos e meio, ele desafiou os profetas de Baal para que o Deus que respondesse com fogo no sacrifício seria o Deus de Israel. E quando ele falou isso, o povo ficou disperso, falou: não, boa ideia, vamos ver qual é o Deus. Então o povo estava tão acostumado com deuses pagãos, ou seja, com ídolos que não eram deuses no meio, que eles já tinham esquecido do Deus verdadeiro. E às vezes a gente está tanto tempo afastado, pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão há tanto tempo afastadas, que as coisas já estão tudo normal. Às vezes são pessoas que já pregaram sobre o inferno, já pregaram, já ministraram, já adoraram, tiveram experiências com o Espírito Santo. E hoje se proclamam ateus, ou falam que não acreditam em Deus. É o esfriamento espiritual, a cegueira espiritual. E esse povo estava assim. Mas Elias não chegou acusando ali, ele falou: olha, eu vou desafiar não o povo, vou desafiar os profetas. Vamos ver qual é o Deus que vai responder, qual é o Deus verdadeiro. E aqui esses profetas, eles ficam ali, fazem todo esse ritual, até depois do meio-dia, e nada acontece. Eu quero ler na sequência com vocês, acho que é no 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Lembra que eu falei para vocês que no ano passado Judá e Benjamim tinham se separado? Foi o propósito de Deus. Ele não se importou. Ele não se importou com a questão política. Hoje, politicamente, nós somos só 10 tribos. Então, já que eu vou orar, vou fazer um conselho. O rei lá de Judá está correto com Deus, então eu vou só 10 tribos aqui, só 10. Não, ele falou: Deus, a aliança que o Senhor fez foi com as 12 tribos. Ele restaurou uma aliança com Deus, não uma aliança política. Tantas vezes a gente está se preocupando com quem a gente vai votar, como que vai ser, confiando no homem, na força do homem. E aqui ele pega 12 pedras e ele renova uma aliança como se fosse Deus, aquela aliança que Jacó fez. Quando o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel, está aqui as 12 tribos que o Senhor escolheu. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho com pedaços, pôs sobre a lenha, disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazia a segunda vez, fazia a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, encheu também de água o rego. Ou seja, aqui ele restaurou o altar do Senhor. Ele preparou o altar. E quantos de nós, que talvez estão ouvindo agora, vão ouvir depois, se afastaram do Senhor e o altar está destruído? Às vezes até você está participando das orações, mas é aquela oração religiosa. O teu altar realmente, o Senhor me chamou a atenção nesses dias,
né, que às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas para o Senhor. Eu tenho deixado de fazer muitas coisas para o Senhor. Tem as minhas desculpas, como você tem as suas, mas eu não quero entrar nisso. E hoje eu falei, Deus, hoje eu vou fazer algo que o Senhor tem me cobrado há alguns dias. E eu fui fazer quando eu fui buscar essa palavra. Foi um tempo tão bom. E eu me vi ali restaurando o altar do Senhor. E eu te convido exatamente a isso, a refletir. Qual é o altar da tua vida que você precisa restaurar com o Senhor? Nós vemos ali Elias chamando o povo para junto. O Senhor fala para a gente na intimidade, fecha a porta do teu quarto, busca Ele, que Ele te retribuirá. Mas ao mesmo tempo também, nós temos que ter comunhão com o corpo. Volta a falar sobre isso. E eu prego hoje para a igreja com o corpo. Você, qual é o teu altar? Qual é o altar que você tem que restaurar? O que você fazia que o Senhor se alegrava? Que você sentia a presença que você já não faz mais? Seja que o tempo está curto, seja porque você tem filhos, porque você tem um trabalho que toma muito tempo, eu não sei. Mas na verdade o tempo a gente faz, são as prioridades que a gente dedica, né? E ali ele faz com zelo. Você vê que ele, ali falando da água, fazia 3 anos e meio que não chovia. O primeiro episódio ali você vê que Deus mandou ele ir para um rio, e depois do tempo esse rio se secou. E isso foi um período curto, a Bíblia não fala quanto tempo ali, mas foi já no início. E ele não sei como que ele armazenou, aonde ele arranjou essas águas, mas aquilo que era mais precioso para o povo, ele derrama sobre o altar. Ele derrama sobre o altar a água. E não é só uma. Quando não cabia mais, até transbordar aqui, de forma que a água transbordou. Ele fez uma vala em volta e transbordou a água. E o que tem sido precioso demais para nós, para a gente colocar sobre esse altar? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Talvez nós crescemos. Tem um louvor que a gente fala que a gente quer ser como criança. Quando a gente é como criança, não tem horário para acabar culto, não tem horário para ir orar, não tem dia ruim, vamos dar um jeito. Tem gente que às vezes até falta a faculdade para ir no culto, né? Novo convertido. Só que daí a gente cresce, a gente deixa de ser criança. Daí a gente fala, Senhor, agora eu não tenho tempo para orar, não tenho mais tempo para fazer isso. Senhor, mas o Senhor me chamou para fazer isso, mas eu estou sem tempo. A gente cresce. Mas não espiritualmente. Espiritualmente a gente esfria. E é isso que o Senhor está falando hoje, para você olhar para o teu altar. E algo que eu acho interessante, falando para aqueles que estão talvez fora há tanto tempo, por causa de uma mágoa, por causa de uma situação, o pessoal do louvor, se quiser vir. O Senhor, indiferente do tempo, indiferente da situação, o que eu acho interessante é que Elias estava posicionado ali, e ele, apesar de ver o povo não se achegar, enquanto o sinal do céu não veio, ele não culpa ninguém. E assim é o Senhor. Indiferente do que aconteceu na casa do Senhor, o que você saiu na presença, eu creio que o Senhor pode alcançar pessoas que estão na rua, pessoas que estão nas drogas, estão magoadas com liderança, seja como for. E o que o Senhor quer é restaurar o altar. Amém. Não tem nada que você possa ter feito, que tenha afastado o Senhor de você. Você se afastou de Deus. Ele está com os braços abertos. Ele quer uma restauração de altar, uma renovação da aliança. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: presta atenção, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele dá glória a Deus. Ele fala: eu só fiz tudo isso
porque o Senhor me deu a palavra para falar, que me ajudou. Ele dá honra a Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no meio. O Senhor mandou fogo do céu para consumir o altar do monte. Estava céu aberto, o Senhor mandou fogo. E o que me chama a atenção aqui, para uma oração simples. Eu ouvi alguém uma vez dizer, eu gosto da oração daquele lá, porque a oração dele tem fogo. E a gente não sabe de nada, queridos. O que move a oração é a comunhão com Deus. Às vezes o irmão pode fazer uma oração simples sobre a tua vida. Se ele tiver vida no altar, se ele tiver compromisso com Deus, ele faz a diferença. Às vezes a pessoa faz uma oração cheia de... só não tem vida no altar. Isso que eu acho interessante. E eu falo com você em casa, que está assistindo, que está entendendo o que eu estou falando. Você não precisa fazer uma oração muito complexa, é simples. Deus, o Senhor sabe que eu saí da tua presença, o meu altar está destruído. Interessante que Elias usa coisas que estavam ali para restaurar o altar, com exceção da água, foi algo que ele sacrificou. Mas ele usou coisas que estavam ali. O próprio sacrifício, ele falou, traga bois. E falou que os profetas de Baal escolhessem um ainda. Então ele falou, não, pode pegar, o Senhor aceita de vocês. O que vinha do povo, o Senhor aceita. Eu acho que é interessante porque às vezes a gente fica criando rituais. Não, tem que ser a pedra de lá. Eu trouxe lá do deserto, na minha caminhada, esses 3 anos e meio. Não foi nada disso que Elias fez. Às vezes a gente fica gerando articulações porque a gente acha que Deus não vai aceitar, a gente não vai aprovar o nosso altar. E o altar de Elias foi simples. Foi simples. Foi arrependimento. E o povo nem estava arrependido aqui. Ele instaurou o altar para o povo. O altar dele estava em comunhão. E o povo só veio para Deus depois que viu o fogo descer. Daí se decidiu. Mas o que eu estou falando é o que? Simples, querido. É uma oração simples. E o fogo pode vir. Lá em Levítico 6, 8 ao 13, fala que o fogo não se apagará do altar. Não basta só a gente restaurar o altar. Pode ser que você não esteja com o teu altar destruído. Pode ser que você esteja em comunhão, esteja buscando glória a Deus. A gente sabe, a gente pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? A gente sabe que tem pessoas que estão frias, que estão fracas, mas a gente sabe que tem pessoas que estão buscando. E só que a Bíblia fala que o fogo não se apagará. Tem que ser feita a manutenção do altar. Não basta só fazer o altar, cair o fogo do céu e vai cada um para a sua casa, deixa o altar lá. Não, tem que haver manutenção. O Senhor dá a diretiva. Se quiser ler na tua casa, Levítico 6, do 8 ao 13, Ele dá a diretiva que tinha que ter em ordem. O sacerdote, para ele vir fazer a manutenção do altar, ele tinha que colocar uma roupa específica. Ele tinha que tirar aquilo que passou, o sacrifício passado. Ele tinha que tirar a cinza, porque a cinza não serve para nada. Não sei, posso ser ignorante, mas ao meu ver, a cinza não serve para nada. A não ser, a Bíblia fala, né, que quando era tempo de humilhação se usava a cinza, rasgava-se a roupa, colocava a cinza na cabeça para a humilhação. Mas a cinza não serve para nada. Mas é interessante que, mesmo a memória, a cinza eu entendo aqui que é a memória daquilo que foi culto. O Senhor falava, tira fora, mas coloca num lugar limpo. Eu entendo que aquilo é pureza do Senhor, mas é uma pureza que passou. Você não tem que ficar lembrando da cinza, do que passou, do tempo que você teve com Deus, porque o Senhor tem mais. E o Senhor fala, faz a manutenção, porque o fogo tem que queimar continuamente, tem que arder, tem que arder, tem que arder, porque tem muito sacrifício para ser feito, tem muito culto para ser feito, tem muito para o Senhor cultuar. Então, se você está bem, querido, amém, glória a Deus, mas faz a manutenção do teu altar.
Retém aquilo que foi falado que pode ser a manutenção do teu altar, por orar por outros, por interceder. Se você já tem orado nos grupos, ora com mais fervor, fala: Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu ore? Queridos, a gente sem o Espírito Santo, a gente não é nada. É só Deus. É só Deus. É só Deus. E oh, glória a Deus. A mensagem é essa, queridos. Eu creio que nós vamos ser restauradores de altar. O que Deus trouxe para mim aqui agora. Elias não foi só o profeta, mas ele foi um restaurador de altar. Eu creio que o Senhor vai levantar restauradores de altar, restauradores de altares. Você entende isso, querido? Ele não quer só você ter o teu altar em ordem, mas levar outros a ter o altar restaurado. Israel, ele não tinha condições aqui de restaurar o altar. Eles nem acreditavam mais em Deus, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Então ele foi lá: peraí, eu vou restaurar para você, eu te ajudo. Eu creio que Deus vai começar a mover por esses dias pessoas no teu coração, para você só mandar uma mensagem no WhatsApp: olha, como aconteceu comigo ontem, eu ainda tenho que fazer isso. Mas, querido, eu estou orando por você. Ou como que você está, sabe? E queridos, não vá pela vista. Não vá para a rede social, não olhe para a vida da pessoa, o que a pessoa está fazendo em rede social. Se ela sente a presença, não julgue, querido. Enquanto a vida há esperança. Eu já falei isso aqui. Nós não somos aquele que vai meter o pé no traseiro da pessoa para mandar para o inferno. Se a gente vê algo, a gente tem que orar e interceder. A Bíblia fala que se a gente vê um irmão caindo ou indo por um caminho errado, a gente tem que orar e interceder. A Bíblia fala que o Senhor não tem prazer que o ímpio se perca, na morte do ímpio. Ele morreu na cruz por todos. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas ele morreu por todos. E não se esqueça que um dia eu fui ímpio, você foi ímpio. Um dia você estava perdido no mundo, às vezes você falou mal da igreja, falou mal das pessoas, fez maldades. Tem pessoas que talvez estão nos assistindo hoje, estão filmadas, que até mataram pessoas, talvez fisicamente, mas espiritualmente. Mas o Senhor perdoa. O que eu quero te falar é isso: seja um restaurador de altar, queridos. Não seja alguém que vai derrubar as pessoas, que vai mandar para o inferno. A igreja, ela precisa ser pessoa. Nós precisamos se resgatar. Há uma briga no mundo espiritual. Satanás, ele vai tentar levar o máximo com ele, já está condenado. Não tem perdão para Satanás. Ele vai tentar levar. A Bíblia fala que o inferno ele não foi feito para o homem, mas para Satanás e os seus demônios, que já estão condenados. Só que Paulo é livre. Mas nós, como igreja, nós não podemos ser julgadores. Se Satanás quer levar, a gente tem a missão de tirar do inferno, arrebatar do inferno, seja pela oração, seja profetizando por vidas, oração profética. Você está vendo tudo errado na vida da pessoa, do teu marido, do teu irmão, do teu sobrinho, da tua mãe, do teu pai. Pai, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu intercedo e me coloco na brecha por essa pessoa. Senhor, eu te peço, Senhor, não seiva. E se ainda assim o Senhor permitir que vá, o Senhor dê a oportunidade de você salvar. Eu creio que muitas pessoas são salvas assim. Acho que já falei demais, queridos. Fica aqui. O altar pode ser restaurado, queridos. O único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não vou entrar nem nessa questão aqui. Mas não tem pecado que não possa ser perdoado, queridos. Nada que você possa ter feito desculpa você completamente. O Senhor estende a mão para você hoje, te convida a queimar novamente. É isso, queridos. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe. Aleluia. Quer ser como criança, te
te amar pelo que és. Não vou Voltar em você será. acreditar. E acreditar em ti. Mas o que acontece? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Eu tenho, meu irmão. E deixo de simplesmente crer. Estava de pé e comigo Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Pai, quero orar nessa noite, quebrando correntes que aprisionam pessoas.